A história da conciliação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte é bastante antiga, precede muito a edição do Código de Processo Civil de 2015 e sempre foi uma prática muito exitosa, porém voltada muito para os processos da Caixa Econômica Federal na matéria do Sistema Financeiro de Habitação. É nessa seara, há muito tempo que a Justiça Federal trabalha com autocomposição. Com a evolução do direito e o advento dos juizados especiais federais em 2002, houve uma expansão dessa consensualidade na Justiça Federal, com a possibilidade de autocomposição nas matérias previdenciárias. E aí, mais uma vez, né, a Justiça Federal demonstrou muita habilidade e muita competência em trabalhar com a conciliação na área federal. Era uma seção judiciária destacada nacionalmente pelos números de conciliação no âmbito dos juizados. Também foi aqui na seção judiciária do Rio Grande do Norte onde foi instalada a primeira sala da Caixa dentro de um centro de conciliação. Uma sala que servia para negociação direta entre os clientes Caixa ou as pessoas se sentiam lesadas pela Caixa de alguma forma, buscar a autocomposição. Então, o servidor da Caixa, o empregado da Caixa que atendia nessa sala, ele atendia qualquer pessoa, independentemente dela ter processo judicializado ou não. Então, foi, como eu disse, o primeiro fórum, né, da Justiça Federal a contar com uma parceria com a Caixa Econômica, né, dessa envergadura, a ponto de ceder uma sala do próprio Centro de Conciliação para que a Caixa pudesse atender o jurisdicionado na própria instituição, né, e negociar diretamente com ele. Com a publicação do Código de Processo Civil de 2015, surgiu o desafio de expandir essa prática exitosa de conciliação para além dos juizados especiais federais, né, para ações além daquelas que tramitam, né, da competência dos JEFs. E quando eu digo isso, eu falo, né, em ações civis públicas, em execuções fiscais, em ações comuns ou ordinárias, como a gente chama. O Código de Processo Civil trouxe a conciliação como um princípio geral do processo civil, referendou, encampou uma política pública que já estava estabelecida pelo CNJ desde 2010 e ainda determinou que o primeiro ato do processo deveria ser a tentativa de conciliação. A implantação do Sejusc, então, decorre desse desafio. Ele surgiu para enfrentar esse desafio de expansão da conciliação na Justiça Federal. E eu costumo dizer que a criação do Sejusc, ela se pautou em três bases assim, fundamentais, né, em três pilares fundamentais, que foram a estruturação de um espaço físico, de um ambiente adequado para as práticas autocompositivas, o atual Sejusc, né, então com salas, um ambiente humanizado e acolhedor, né, com salas, uma sala de espera, salas de conciliação, totalmente voltadas para esse espírito de solução pacífica de conflitos, dialógica, colaborativa, né, com espaço para a brinquedoteca, para as crianças, né, do jurisdicionado que não podiam ficar em casa, que tinham que vir para a sessão judiciária. Uma forma diferente de disposição da sala de espera, né, mais acolhedora, para que o jurisdicionado tivesse essa sensação, ao chegar ao centro de conciliação, de estar em casa. E de fato né, a justiça é a casa do cidadão. Então, o primeiro pilar foi esse, a construção do ambiente, de um espaço físico de acolhimento e humanização do serviço judiciário. O segundo pilar foi o estabelecimento de um diálogo interinstitucional contínuo e permanente, que começou desde a publicação do Código de Processo Civil e persiste até hoje. E um diálogo interno também, entre os próprios magistrados que compõem a sessão judiciária e seus servidores. Esse diálogo interinstitucional, o que significou isso, né? Foi um momento de grande conexão da Justiça Federal, da instituição Justiça Federal, com as outras instituições que comumente litigam na Justiça. Então, realizamos várias reuniões com a Procuradoria Federal, com a Advocacia da União, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com a Caixa, com a OAB,
buscando discutir a aplicação do novo CPC, a implantação de uma política de consensualidade na Justiça Federal e buscando também construir de forma dialógica e cooperativa a própria política judiciária de conciliação e mediação. E eu me recordo dessa época, né, como nós fomos bem recebidos pelas instituições, né? A princípio, muitos eram reticentes com a ideia de conciliação em matéria de direito público, porque dizia que se a questão é direito público, não é possível conciliar. E nós conseguimos, através do diálogo, convencer que, na verdade, as questões de direito público são transigíveis, sim. O direito público ele é indisponível, mas ele é transigível. E é dentro dessas margens de transigibilidade que a gente trabalha na Justiça Federal, com a conciliação e a mediação. O terceiro pilar, pilar fundamental do Sejusc, foi a formação de conciliadores e mediadores. Então, nós trabalhamos com recrutamento, através de processo seletivo, de conciliadores e mediadores, e com curso de formação inicial, teórico, com base na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê um cronograma, que prevê um conteúdo programático mínimo a ser cumprido. Então, um curso de 40 horas teóricas, seguido de um estágio supervisionado de 60 horas práticas. Todos os nossos conciliadores e mediadores passaram por essa formação antes de começar a atuar na função. E além disso, além dessa capacitação inicial, nós investimos também em uma capacitação continuada. Então, nós oferecemos permanentemente cursos de aperfeiçoamento para os nossos facilitadores, conciliadores e mediadores. Exemplo disso foram os cursos oferecidos através do projeto Postura Sistêmica, um novo olhar para conciliar. Um curso que foi ministrado por 2 vezes, uma vez presencialmente, antes da pandemia, e em 2021, durante a pandemia de Covid-19, virtualmente, e que tinha por finalidade inserir os conciliadores na filosofia do pensamento sistêmico de Bert Helling, para que pudesse transformar o olhar sobre si, o olhar sobre o outro e o olhar sobre as relações entre os seres do planeta, e assim poder olhar com mais humanidade para aquele jurisdicionado que chega à mesa de conciliação e poder auxiliá-lo melhor a compreender os seus problemas, a compreender o que levou àquele conflito e como solucioná-lo, a ter uma visão prospectiva, como resolver os seus problemas. Nós temos algumas histórias emblemáticas de conciliação, né? Por exemplo, tem uma bem interessante que diz respeito, tem a ver, se relaciona com com o projeto Postura Sistêmica, né? Um novo olhar para conciliar. Foi uma situação assim, bem diferenciada, uma ação ajuizada pelo Nordestão, supermercado, contra a Caixa Econômica Federal e os ganhadores de um prêmio do sorteio do Nordestão, do show de prêmios do Nordestão. A questão era que o ganhador do prêmio era uma casa, ele não se apresentava para receber o prêmio porque estava litigando com a mulher, brigando com a mulher por quem ficaria com a casa. Por outro lado, o Nordestão queria fazer a entrega porque ele só podia abrir uma nova rodada, uma nova edição do show de prêmios, quando concluísse o primeiro. Então a Caixa não liberava a abertura de uma segunda promoção, né, de premiação com base nas compras, antes que concluísse o primeiro. E aí o Nordestão ajuizou a ação aqui na Justiça Federal por conta da presença da Caixa. E na primeira audiência de conciliação, a conciliadora que estava conduzindo o caso tinha realizado o curso de postura sistêmica e percebeu que ali tinha uma questão familiar envolvida e que era essencial que ela fosse trabalhada para que o processo fosse resolvido a contento. Então, na base da discussão estava uma questão, né, familiar, pessoal, que era o fato da separação mal resolvida do casal. E aí nós perguntamos se eles tinham interesse em se submeter a um procedimento de constelação familiar. Eles aceitaram. Inclusive, o homem, né, o senhor, ele já estava em outro relacionamento e a atual esposa dele veio também para a audiência e foram constelados os 3 em momentos diferentes, mas numa mesma tarde.
E quando terminou os procedimentos de constelação, eles voltaram para a sala de conciliação. Essa conciliação durou a tarde inteira. E a conciliadora perguntou se depois do que eles tinham, né, vislumbrado, tomado consciência, refletido no procedimento de constelação familiar, se eles vislumbravam possibilidade de autocomposição, e naquele momento eles preferiram suspender o processo. Eles disseram, neste momento a gente não tem condições, mas vamos continuar pensando. Cerca de uma semana depois nós soubemos que eles chegaram a um acordo, protocolaram esse pedido de homologação desse acordo na vara, onde o processo tramitava, e um acordo totalmente inusitado, cujo resultado ninguém esperava. Eles dividiram a casa para os 3. Entrou na divisão da casa, do prêmio, até mesmo a atual esposa do vencedor do prêmio, vamos dizer assim, né? Que no começo estava litigando com a ex-esposa, porque não queria dividir com ela, né? Então a casa, o prêmio, o valor da casa foi repartido entre 3 pessoas, incluindo também a atual esposa. E aí foi bem interessante esse caso, porque depois do procedimento a gente pôde ver a repercussão, né, da possibilidade de oferecer para o jurisdicionado, né, passar, se submeter por um procedimento de constelação familiar, o que isso revelou para eles, a ponto de eles conseguirem chegar a um acordo que ninguém tinha vislumbrado, que era contemplar até mesmo a atual esposa do vencedor do prêmio, né? Essa foi uma situação bem diferente do que a gente passa aqui. O Sejusc tem 6 anos de instalação, e nesse ínterim, né, desde a sua implantação até os dias de hoje, nós temos percebido uma evolução, um amadurecimento da nossa política de conciliação, das nossas práticas também autocompositivas. E a gente fica muito feliz quando a gente vê que as instituições que atuam na Justiça Federal, a Advocacia da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Federal, a própria Caixa, também tem acompanhado essa evolução. Há uma mudança de mentalidade nos operadores do sistema de justiça, uma mudança da concepção do que é ser advogado público, que advogado público também tem por missão efetivar direitos, realizar a justiça, quando estão presentes os requisitos para tanto, né? Quando o cidadão que está litigando tem o direito buscado, então tem essa obrigação de reconhecer o quanto antes para satisfazer esse direito o mais rápido possível. Um projeto que nós temos desde o primeiro ano de implantação do Sejusc, que é o JF Media, que é voltado para a realização de mediações em ações complexas, ações civis públicas, ações estruturantes, em que se discute políticas públicas, sua implementação, seu fortalecimento, nas mais diversas áreas, saúde, meio ambiente, moradia, habitação. Nós temos percebido um número maior de casos submetidos à mediação, uma maior confiança dos magistrados da seção judiciária em submeter o processo ao Sejusc para trabalhá-lo através da mediação, uma procura maior das partes, então o Ministério Público Federal, o Conselho Regional de Medicina, que tem uma atuação muito profícua na busca pela melhoria de condições, né, de prestação de serviços de saúde pública no Estado, também tem utilizado muito dos serviços do Sejusc. Uma experiência que eu citaria no âmbito do JF Media, as ações, as mediações que ocorreram durante a pandemia da Covid-19, virtualmente, entre Estado do Rio Grande do Norte, diversos municípios das regiões de saúde do Estado, o Ministério Público Federal, Estadual e o Conselho Regional de Medicina, muitas vezes com participação também da Defensoria Pública e da União e do Estado. Então, assim, uma confluência, né? Várias instituições reunidas para dialogar e buscar uma solução. E essas mediações, elas tinham por finalidade estabelecer uma forma de coparticipação, de cofinanciamento para a abertura de leitos de UTI em hospitais regionais do interior do Estado. Então, eram todos os municípios que compunham aquela região e que iam se servir daqueles leitos de UTI, contribuindo com parte dos recursos federais que tinham sido transferidos por conta da Covid-19, para enfrentamento da Covid-19, todos eles dialogando para estabelecer uma forma, um percentual, o valor com que cada município ia contribuir
para financiamento desses leitos. E nós chegamos a um consenso, conseguimos, né? Foi um período em que nós fazíamos, nesses processos, audiências. Nós chegamos a fazer cerca de 3 audiências no mês, por exemplo, de um processo só, visando avançar nas negociações e conseguimos essa autocomposição. O valor do cofinanciamento, por exemplo, considerou a população do município. Cada município fez uma contribuição proporcional ao número de habitantes que seriam beneficiados pelo serviço. E foi assim muito interessante, porque era um momento que todos nós estávamos muito sensíveis, né, com as necessidades da população diante da pandemia, com a dificuldade do poder público de superar os seus vazios assistenciais, né, diante do momento em que exigia uma ação premente, né, uma ação imediata. E a Justiça Federal pode contribuir nesse processo, né, trazendo essa solução. Outro caso bem interessante que nós temos aqui no Sejusc, que esse se encontra ainda em tramitação, mas que é bem emblemático, é um caso das barracas de Sagi, no município de Baía Formosa. Uma mediação cuja transação, o acordo já foi homologado, ele está em fase de cumprimento. E nós estamos acompanhando esse cumprimento. É também uma ação estrutural de natureza ambiental. E no curso das mediações, nós fomos descobrindo que os barraqueiros que estavam explorando, né, os equipamentos na beira da praia e que nós estávamos procurando realocar, pertencem a uma comunidade indígena localizada, né, em Baía Formosa. E aí, essa descoberta, né, descobrir isso, vislumbrar essa condição, transformou todo o trabalho da mediação. Então, né, de lançar um olhar para o direito das comunidades indígenas, dos povos tradicionais, a ocupação, né, dos territórios, a permanência nos territórios tradicionalmente ocupados. Então, é uma mediação muito rica, de muito aprendizado para todos que participam dessa mediação, e que recentemente tivemos um momento bem grandioso ou valoroso, que foi a realização de uma sessão de mediação lá, em loco, né, nas barracas de Sagi, com as comunidades indígenas. Fomos recebidos pela comunidade através do toré, de uma manifestação de boas-vindas preparada pelos índios. E assim foi um momento de escutá-los, ouvi-los no seu território. Foi um momento muito rico para todo mundo.